Parágrafo 1º, os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat natural, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, vai ser entregue a jardins zoológicos, como eu falei para vocês. Parágrafo 2º, até os animais que sejam entregues às instituições do parágrafo 1º, os órgãos atuantes zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento, né? Cuidado dos animaizinhos. Parágrafo 3º, tratando-se de produtos perecíveis de madeiras, serão avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outros. Os produtos ou subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados às instituições culturais ou educacionais. Aí esse aqui, ó, os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantir a sua descaracterização por meio da reciclagem. E foi através desse parágrafo 5º que o Supremo decidiu que não precisa ficar mostrado a destinação específica do bem para cometer crime ambiental para ele ser considerado um produto ou proveito do crime. Em outras palavras, apreende tudo do Prime e leva a leilão e vende. Fechou, turma? Tranquilo? Continuando aqui, da ação e processo penal, eu estou indo para o que eu acho mais importante para a prova de vocês. Como eu falei para vocês, essa lei ela prevê 5 tipos de crime, que você não precisa saber, né? Se não cair direito material na sua prova. Crimes contra a flora, fauna, crimes contra o patrimônio público, crimes contra a administração pública, de poluição e outros crimes. Todos os crimes dessa lei são crimes de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes dessa lei são crimes de ação penal pública incondicionada. O artigo 27, turma, está falando da transação penal. Então, o artigo 27 está falando, turma, dessa lei, da transação penal, que está no artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais, que nós já vimos, Lei 9.099 de 95. E a transação penal é uma tentativa de acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, onde o Ministério Público vai tentar aplicar desde logo uma pena restritiva de direito ou uma multa, ou os dois. Então, transação penal é um instituto que é cabível, pessoal, se for uma ímpo você já sabe que é uma infração de menor potencial ofensivo, está na Lei 9.099 de 95, e a infração de menor potencial ofensivo, essa lei, ela prevê crimes que a pena máxima vão até 2 anos. Nesses crimes em que a pena máxima vai até 2 anos, é possível transação penal, é possível suspensão condicional do processo. E a transação penal aqui, o que seria a transação penal do artigo 76? É uma tentativa de acordo entre o Ministério Público e o autor do fato, nas infrações de menor potencial ofensivo, onde o MP vai tentar aplicar desde logo uma pena restritiva de direito e uma multa, ou as duas coisas. Essa lei, ela traz um elemento especializante para a transação penal, que diz respeito à reparação do dano, como eu já falei com vocês. Leiam aqui comigo o artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa, previsto na Lei 76 da Lei dos Juizados Especiais, ia caindo aqui o computador, comédia, eu fui pegar naquela hora, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia reparação, composição do dano ambiental, de que trata o artigo 74 da mesma lei, que é a composição por danos, salva comprovada a impossibilidade de fazê-lo. Ou seja, pessoal, o autor do fato, para ele ser beneficiado pela transação penal, é necessário que ele faça um acordo de reparação civil, de composição civil com os órgãos ambientais. Então ele faz um acordo com o IBAMA, dizendo, IBAMA, qual foi o prejuízo que eu causei? 10 mil, 10 milhões. Pois tá, eu vou reparar. Só depois que reparar é que o cara vai ter direito à transação penal. Então perceba que a lei está todo o tempo condicionando os benefícios ou a extinção da punibilidade à reparação do dano ambiental. Quer ver mais um exemplo? O artigo 28 dessa lei, ele vai falar da suspensão condicional do processo. A suspensão condicional do processo está no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, que é a Lei 9.099 de 95. E a suspensão condicional do processo é o processo ficar suspenso, queridos amigos. Processo ficar suspenso por 2 a 4 anos, que é o que a gente chama de período
de prova, desde que eu tope cumprir certas condições. Então, a suspensão condicional do processo é o processo ficar suspenso durante 2 a 4 anos, desde que eu tope cumprir certas condições. Aí, turma, se eu fiz a suspensão condicional do processo com o Ministério Público, lembre que a suspensão ela é oferecida no oferecimento da denúncia, na própria denúncia. Se eu aceitar, faz um acordo, né? Se eu aceitar, o juiz recebe e suspende o processo. Aí o processo vai ficar suspenso pelo período de prova, que no meu exemplo eu vou colocar 3 anos. Então eu cometi um crime ambiental de menor potencial ofensivo, porque a lei exige que seja disposição de menor potencial ofensivo. Então, não precisa a pena mínima ser igual a menor que 1 ano, tem que ser uma infração de menor potencial ofensivo. Eu cometi um crime ambiental de menor potencial ofensivo, não coube a transação penal, aí eu fui tentar a suspensão condicional do processo com o MP. A MP, Cília, beleza, mas uma das suas condições vai ser reparar o dano, beleza? Beleza. Tá aqui o laudo, já falei para vocês do laudo pericial, o laudo dizendo que o dano ambiental foi de R$1 milhão, você vai se comprometer a reparar? Vou, mas MP, me dê um tempinho aí. Tá bom, Cília, depois seu período de prova vai ser 3 anos. Chegou 3 anos, só pode o juiz extinguir a minha punibilidade se eu tiver reparado o dano ambiental. Professor, tem um laudo dizendo que você não reparou o dano ambiental ou até reparou, mas não foi integral. Aí, nesse caso, o juiz pode prorrogar para o máximo do período de prova. Então, eu vou chegar lá com 3 anos, o juiz vai dizer, sim, eu não consigo. Você tá aqui o laudo, dizendo que você não reparou o dano ambiental, quando é possível fazê-lo, obviamente, ou dizendo que você até reparou, mas reparou só parcialmente. Eu vou, Sidney, ter que estender o teu período de prova até o máximo. Então, o juiz, quando a pessoa não repara todo o dano ambiental, pode estender o período de prova para o máximo, que é 4 anos. Ele diz, Sidney, tu vai ter aí, então, mais 1 ano para reparar esse dano. Chegou nos 4 anos, faz uma nova perícia, vê que eu não reparei o dano ambiental todo. Aí o juiz pode prorrogar por mais 1 ano. Ou seja, o período máximo de prova dos crimes ambientais no que diz respeito à suspensão condicional do processo é de 5 anos. O período máximo de prova da suspensão condicional do processo nos crimes ambientais é de 5 anos. Por quê? Porque o juiz pode estender até o máximo, se eu não tiver reparado tudo, quando eu posso reparar, e depois ele pode pegar mais 1 ano, como diz a lei dos crimes ambientais. Olha aqui o que aqui diz o artigo 28 comigo. O artigo 28 vai dizer: as disposições do artigo 89 da lei aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo desta lei, com a seguinte modificação. Declaração de extinção da punibilidade do artigo 89 depende de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, obviamente ressalvada a impossibilidade de reparar. Na hipótese de o laudo comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo o prazo de período de prova será prorrogado até o máximo, acrescido de mais 1 ano com suspensão da prescrição. Então, o máximo é até 4, mais 1 ano dá no máximo 5 anos. Suspende a prescrição nesse período. Professor, chegaram 5 anos, você não reparou completamente o dano ambiental, quando é possível você reparar. Então, o que é que o juiz vai fazer? Vai revogar a suspensão condicional do processo e eu vou ser processado mesmo assim. Por quê? Porque fica suspenso o processo e a prescrição até eu reparar tudo e cumprir todas as condições. Se eu não reparei, eu dei causa à revogação, o juiz revoga e o MP vai me processar, se ele assim entender. Aí, no caso de prorrogação, não se aplica as outras condições. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo do inciso 2, que eu falei que já são 5 anos. Esgotado o prazo máximo de reparação, a declaração de extinção da punibilidade depende de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado todas as providências para a reparação integral do dano. Fechou? Pessoal, esse capítulo, de verdade, é o que eu acho mais importante para a prova de vocês. O que é que eu acho mais importante para vocês? Artigo 2, 3 e 4, nem tanto, mas acho. E artigo 26, 27 e 28. 26, todos os crimes de ação penal pública incondicionada.
27. A transação penal é possível nas infrações de menor potencial ofensivo desses crimes, desde que, pessoal, o cara tenha reparado o dano, né, tenha feito uma composição civil com a vítima, com os órgãos ambientais, para reparar o dano. E o 28, só é possível a extinção da punibilidade pela suspensão condicional do processo se tiver o laudo de reparação do dano ambiental. A próxima, pessoal, a partir dos crimes contra o meio ambiente, aqui não vai cair para a prova de vocês se cair só a parte processual, então a gente pode pular essa parte. A parte de infração administrativa, eu também não acredito que vá cair, turma. Por quê? Porque essa lei está prevista em processo penal. E infração administrativa é direito administrativo e não processo penal. Então aqui, o que é que eu acho mais importante você saber? O artigo 70, que vai falar que considera-se infração administrativa ambiental toda ação e omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, é mais amplo, né, do meio ambiente. As autoridades que é competente para lavar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo são os órgãos integrantes do CISNAMA, como por exemplo a SEMASSE, como por exemplo o IBAMA. Se qualquer pessoa souber de um dano ambiental, pode ligar para o 90, eu sou quem mais liga para denunciar dano ambiental. Ligar para o 90, ligar para a polícia ambiental, ir atrás de fazer isso. E a autoridade que tiver conhecimento ambiental, ela é obrigada a promover a apuração imediata da apuração ambiental. Outra coisa que eu acho interessante vocês saberem, mas como eu disse, eu acho que não para a prova de vocês, é que são as punições do âmbito ambiental, do âmbito administrativo. A punição administrativa é advertência, multa simples, multa diária, apreensão do animal, destruição ou inutilização do produto, suspensão da venda e fabricação, embargo da obra, demolição, suspensão total ou parcial das atividades. Turma, eu sei que eu estou passando rápido e que nem deu tempo de você nem ler, né? Desculpe, mas dá para você ler em casa e, como eu disse, é muito difícil cair questão dessa porque essa lei foi prevista na parte de direito penal, ou processual penal, e, como eu estou falando, isso aqui é direito e processo administrativo, não tem nada a ver com processo penal. Tranquilo? De toda forma, eu já falei os artigos que mais caem, principalmente para carreiras policiais, que é quando cai essa parte de infração administrativa, carreiras policiais, e para esses órgãos, né, de direito ambiental, de proteção ambiental, são esses artigos o que mais cai. Como eu já falei para vocês, a parte lá de cooperação internacional, a gente não precisa se preocupar, e a parte de disposições penais é muito tranquila, disposições finais, que aí vai dizer que os crimes ambientais a essa lei vai aplicar subsidiariamente o Código Penal e o Código de Processo Penal. O que é que a gente vai fazer agora, turma? Também de maneira bem rápida, que eu também não aposto que isso vai cair para a sua prova, mas eu vou me resguardar, porque se tem uma parte que eu falei que não vai cair, que assim, né, que eu aposto que não vai cair, se ela cair, vai ser algum artigo entre o 6 e o 24. Por isso que eu quero me resguardar e explicar rapidamente para vocês essa parte do 6 a 24. Tranquilo? Bem rápido, bem rápido, bem rápido, que ela vai falar da dosimetria da pena, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Fechou? Aí, turma, a primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que quando o juiz condena, certo? Isso aqui não vai precisar para o curso de vocês, não, vou fazer bem rápido. Quando o juiz condena, ele condena por um crime, né, ou contravenção penal. Todo crime ou contravenção penal é punido com reclusão ou detenção. Aí tem pena mínima a pena máxima. Aí o que é que o juiz que condena ele faz? Pega a pena mínima do crime, e passa para a primeira fase, chamada fase das circunstâncias judiciais, que estão no artigo 59 do Código Penal. Do Código Penal, tá, turma? Depois, aí ele calcula a pena base. Depois, para calcular a pena intermediária, ele utiliza as agravantes e as atenuantes. As agravantes, já você vai entender porque que eu estou fazendo isso, tá, turma? Estou indo bem mais rápido para a gente não perder tempo. As agravantes estão no 61 e 62 do Código Penal e as atenuantes estão no artigo
65 e 66 do Código Penal. Depois, para calcular a pena final, o juiz utiliza as causas de aumento e de diminuição de pena que estão espalhadas pelo Código Penal, pela legislação especial. Aí ele tenta converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou multa, de acordo com o artigo 44 do Código Penal. Tudo aqui é Código Penal, tá? 44 do Código Penal. E, finalmente, se não der, ele tenta aplicar a suspensão condicional da pena, que é o tal do SUSI, de acordo com o 77 do Código Penal. Então, turma, como é que um juiz, ele aplica a pena de alguém? Ele faz a dosimetria da pena. Ele faz a dosimetria da pena analisando as circunstâncias judiciais na primeira fase, depois agravantes e atenuantes, depois causa de aumento e diminuição de pena, aí ele tem a pena final. Então, Sidney, você vai 4 anos em regime semiaberto, aí ele ainda calcula aqui, turma, o regime inicial, não coloquei porque, enfim, não vai importar para a prova de vocês, o regime inicial de cumprimento da pena, de acordo com 33 do Código Penal. Então, ele termina dizendo, Sidney, você vai ficar 4 anos em regime aberto, 4 anos de detenção em regime aberto, beleza. Aí ele tenta converter a pena privativa de liberdade de pena restritiva de direito ou multa, e ele depois tenta aplicar a suspensão condicional da pena, que é o tal do SUSI. Se você está com dúvida de enxergar, é regime inicial, tá? E aqui é o SUSI que ele tenta aplicar, beleza? Por que eu estou falando isso? Vixe Maria, eu fui coçar meu cabelo aí, eu fiquei assanhado. Não só, eu não posso, eu tenho que ficar todo perfeitinho. Turma, por que eu estou falando isso? Porque a partir dessa parte da aplicação da pena, a lei dos crimes ambientais traz disposições especiais em relação a quase tudo que está aqui. E se é uma disposição especial, ela é aplicada em detrimento do Código Penal. Então, aqui no artigo 6º, ele vai falar assim, ó, para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica do infrator. O que esse artigo 6 está trazendo? Ele está trazendo novas situações de circunstâncias judiciais. Então, o artigo 6º, ele está trazendo novas situações de circunstâncias judiciais. Então, para analisar as circunstâncias judiciais, que as circunstâncias judiciais é olhada aqui, é olhada aqui, é olhada aqui. As circunstâncias judiciais é algo que é sempre olhado, tá? Então, ele vai falar, para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade vai observar a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e meio ambiente, os antecedentes do infrator, contar o cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica do infrator. Ou seja, ela está dizendo circunstâncias judiciais diferentes da que estão no artigo 59 do Código Penal. Já, turma, no artigo 7º, ele vai falar quando é possível a substituição das penas privativas de liberdade pelas penas restritivas de direito. Então, aqui está dizendo assim, ó, quando é que as penas privativas de liberdade podem substituir a pena restritiva de direito? Aqui, o artigo 7º está trazendo uma disposição especial, que, para ser bem sincero, é igual ao que está no 44 do Código Penal. A diferença é que o Código Penal proíbe, para quem está, ele proíbe no artigo 44, a conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direito para quem é reincidente. E a lei dos crimes ambientais, ela é omissa quanto a isso. É só essa a diferença. Por quê? Olha o que aqui diz o artigo 7º. É possível a conversão de pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito quando, 1. Tratar-se de crime culposo, qualquer pena do crime culposo, ou for aplicada nos crimes dolosos, pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Isso já está no 44 do Código Penal. Aí o 44, no inciso 2º, diz o cara não for reincidente em crime doloso. Aí aqui não diz a reincidência. Aqui diz só as circunstâncias judiciais do 59 do Código Penal, né, que é igualzinho, ó, dizer que essa substituição é necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Então o artigo 7º traz uma disposição específica no lugar do 44 e o que ele faz mais é evitar, ele permite para o reincidente.
As penas restritivas que se referem a esse artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade. Isso também o Código Penal já diz pra gente. Já a turma, no 88, ele vai dizer quais são as penas restritivas de direito da pessoa física, tá? Da pessoa jurídica são outros. Então aqui ele vai falar pena restritiva de direito da pessoa física. Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial total das atividades, prestação pecuniária e a novidade aqui que a lei traz é o recolhimento domiciliar. Aí, turma, até o artigo 14, a lei vai explicando o que é cada uma dessas PRDs. Eu não vou falar isso porque isso é pena é direito penal material. Não vai cair para a prova de vocês. No artigo 14, ele vai falar de atenuantes. No artigo 14 vai falar de atenuantes. As atenuantes, turma, do artigo 14, elas são mais especiais. Então, as atenuantes do artigo 14, elas são mais especiais do que a que está no Código Penal. E no artigo 15, vai falar do que? Das agravantes. Então, artigo 14, atenuantes, artigo 15, vai falar das agravantes. Então, aqui vai dizer assim, ó, são circunstâncias, artigo 14, que atenuam a pena. Baixo grau de instrução e escolaridade do agente, é o que mais cai. Arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação significativa do dano ambiental. Aqui é aquele arrependimento posterior, que para o Código Penal é uma causa de diminuição de pena e para cá é um atenuante. Comunicação prévia pelo agente do perigo e colaboração com os agentes. Colaboração, turma, geralmente diminui a pena. Aqui é um atenuante. Já, turma, as agravantes são muitas, eu não vou ler com vocês, mas principalmente a reincidência em crime ambiental. Então, a reincidência por si só não é um agravante para essa lei. Só agravante se for reincidente do crime ambiental. E aí tem aqui, turma, até a linha R de agravante. Não vou ler com vocês, até porque, como eu disse, eu acho que essa parte não vai cair. No artigo 16 vai falar, nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos crimes de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Aqui o artigo 16, então, está trazendo uma modalidade especial do SUSI, artigo 16, que lá no SUSI a condenação máxima tem que ser 2 anos como regra, ou até 4 anos se for societário ou humanitário. Aqui a condenação tem que ser pena máxima até 3 anos. Aqui a condenação tem que ser no máximo até 3 anos e não 2 anos. Ela está sendo melhor, né, para o réu nessa situação. Então, artigo 17, a verificação da reparação, que se refere ao parágrafo 2º, 78. Ah, não, eu estou no 16, né? Não, nos crimes previstos desta lei, a suspensão da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Tá? A regra é até 2 anos pelo Código Penal e aqui está dizendo até 3 anos. Artigo 17. A verificação da reparação do dano lá do SUSI será feita mediante laudo de reparação ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ambiental. Está falando que no SUSI, o SUSI também só é cabível se houver a reparação do dano da vítima. Então aqui o artigo 17 está falando, olha, só pode haver a extinção da punibilidade, a reparação do dano, se tiver um laudo de constatação de reparação do dano ambiental. E o SUSI é suspensão condicional da pena. Suspende a pena privativa de liberdade se o cara cumprir certas condições. O que o artigo 17 está dizendo é que essas condições têm que dizer respeito à proteção ambiental. Show? Já o artigo 18 vai dizer que a multa será calculada segundo critérios do Código Penal. Se for pouca, pode ser aumentada em até 3 vezes. Artigo 19, a perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos da prestação de fiança e cálculo de multa. Já falei isso para vocês. A perícia, aqui é um caso de prova emprestada, tá, turma? O parágrafo único, ele traz a chamada prova emprestada. Então, a lei, ela traz, sim, uma determinação de prova emprestada quando ela vai falar. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Então, a perícia produzida civil pode ser aproveitada, sim, no processo penal. O artigo 20 já traz uma coisa que o Código Penal já traz,
que você já sabe o que é. Estou indo mais rápido, pessoal, de novo, porque eu não acredito que isso vai cair na prova, não quero perder nem o tempo de vocês, nem o meu, tá? Mas eu fico com medo porque tudo isso é feito em sentença. E a sentença é o quê? Processo penal, beleza? Então no edital tem questões processuais penais destas leis e eu acredito que isso, em tese, né, eu não quero arriscar, pode cair porque é algo que é feito na sentença. Então, artigo 20, a sentença penal condenatória, isso aqui é processo penal puro, tá? Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração. O Código Penal, turma, no artigo 387, inciso 4, o Código de Processo Penal, no artigo 387, inciso 4, já diz que o juiz que condenar em qualquer infração criminal fixa o mínimo de reparação dos danos ambiental. O artigo 387, inciso 4, já diz isso. Pessoal, eu me olhei agora, né? Eu disse, fala como minha pele tá bonita e tal. Aí eu peguei um Uber hoje, aí ele disse assim, ah, pois é para entrar na... que eu ia dar aula na Unifor. É para entrar na Unifor? Eu disse, não. Aí ele, só pode entrar professor, não sei o quê. Aí calado eu fiquei, né? Aí ele disse assim, e você tá indo para estudar? Aí eu disse, não, na verdade eu sou professor lá. Ele, o senhor tá bem velhinho mesmo, viu? Já pensou, querida Sol? O Uber olhar pra mim e dizer que eu estou bem velhinho, um gato que nem eu aqui, ó, quase tudo nos trinques, tudo no lugar, tudo divididozinho. Vou fazer o quê, Sol? Pelo amor de Deus. Ei, Sol, tu devia descer pra pegar um café pra mim e pra ti, sabe por quê? Porque eu vou tirar direto. Sem açúcar, por favor. Obrigado, Sol, você é perfeita. É porque tanta coisa acontecendo, tanta coisa pra fazer, turma, que ao invés de parar essa lei, dar intervalo, voltar, eu vou continuar. Até porque a gente vai já acabar essa lei. Eu, por mim, já dei como acabar dessa lei. E aí eu já começo a organização criminosa que não é tão grande. Então eu já consigo dar aqui umas 2 horinhas de aula, talvez até um pouco menos. Já economizo o meu tempo de vocês e eu já vou resolver minha vida. Outras coisas, né, para resolver. Então, turma, lá no artigo 387, inciso 4 do Código Penal, já diz que o juiz, ao condenar, vai fixar o mínimo de indenização que ele acha cabível para aquele crime. Aqui só repete, ó, e isso é processo penal. Cuidado! A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado no caput, que é aquela tal da ação civil ex delito, sem prejuízo da liquidação dos danos para apurar o dano efetivamente sofrido, que é maior. Então, turma, é a mesma coisa do processo penal. O juiz condena, já fixa o mínimo de indenização, executa lá no juízo civil, liquidando o dano para mostrar que o dano é maior do que efetivamente o juiz condenou. Então não tem problema, o juiz vai fixar só o mínimo. Se ele para reparar o dano ambiental, R$5.000. Aí, as procuradorias que forem me processar no juízo civil, pode provar que o dano não foi 5.000, que foi 15, para poder condenar a pagar. Deus e mais. Pelo amor de Deus, eu sou o maior defensor do meio ambiente. Pessoal, artigo 21 vai falar das penas da pessoa jurídica. Isso aqui cai muito em prova, mas eu também não acredito no concurso de vocês, porque é parte penal. As penas aplicáveis isolada ou cumulativamente às pessoas jurídicas são multa, pena restritiva de direito e pena de prestação de serviço à comunidade. Turma, a prestação de serviço à comunidade, carinhosamente chamada de PSC, prestação de serviço à comunidade, é um tipo de PRD. No entanto, a lei aqui trouxe de maneira diferente. Aí, turma, como é que vai ter... Eu vou dar uns bisuzinhos aqui para vocês, tá? Deixa eu ir lendo com vocês que eu dou esses bisus. O artigo 22 vai falar quais são as penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito da pessoa jurídica, turma, é proibir de contratar com o poder público, de ter benefícios com o poder público. É suspensão. Suspensão por um prazo determinado. Olha aqui, ó. As penas restritivas de direito são suspensão parcial ou total das atividades. Obrigado. A suspensão de contratar, tá? Que eu vou falar que é do inciso 3º. Valeu, Sol. Cadê o teu, mulher? Divide aqui pra nós. Toma café, não? Obrigado, Sol. As penas restritivas de direito, as penas restritivas de direito da pessoa jurídica são 1. Suspensão total ou parcial das atividades, interdição temporária do estabelecimento ou obra e proibição de contratar com o poder público.
Parágrafo 1º vai dizer, a suspensão das atividades será aplicado quando estas não estiverem obedecendo às disposições legais ou regulamentares de proteção ambiental, e a interdição será aplicada quando o estabelecimento ou obra estiver funcionando sem a devida autorização, ou em desacordo com a autorização concedida ou violando disposição legal ou regulamentar. Então, voltando, quais são as PRDs de pessoas jurídicas? Suspensão parcial total das atividades, interdição temporária de direito. Suspensão, quando ela não observar as disposições para funcionar, interdição de direitos, a mesma coisa. Parágrafo 3º, a proibição de contratar não pode exceder o prazo de 10 anos, o que cai muito a esse prazo.